Olá, amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, muito boa madrugada. Meu nome é Cristiano Sobral, sou professor de Direito Civil e Consumidor do Complexo de Ensino Renato Saraiva e é um grande prazer estar aqui com todos vocês na sua turma preparatória para analista. Nós faremos aqui um estudo das noções do direito civil, abordando a parte geral do direito civil, o mundo das obrigações, o tema relacionado à teoria geral dos contratos e a responsabilidade civil no Código Civil e assuntos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Pois bem, professor, você me indica algum tipo de livro? Eu sempre indico para o seu certame livros de volume único, ok? Evitem estudar por coleção, mas é fundamental que todo momento de estudo seja iniciado pela letra fria da lei. Ter o conhecimento da letra fria da lei é fundamental. Então, saiu o seu edital, você vai lá focar para ver se ele está pedindo as noções gerais ou, de repente, pode ser que ele peça só noções de um determinado tema do direito civil. Acontece. Primeiro momento que você pegar esse edital, você já vai abrir o seu código e vai lá marcar o que você tem que estudar. Porque a leitura da lei é fundamental. 90%, eu ouso dizer, 95% da sua prova aborda a letra fria da lei. Então, o candidato bom é aquele candidato que conhece a lei. Ah, Cris, mas eu gosto também de estudar com uma doutrina. Então, tudo bem. Vamos lá, vou te indicar a minha obra, tá? Que é essa aqui, ó. Direito Civil. Deixa eu anotar aqui para vocês. Direito Civil sistematizado. Acabou de sair a 11ª edição, editora Juspodium. Editora Juspodium. Tá aí então na sua tela, tá? Editora Juspodium, Direito Civil Sistematizado, 11ª edição. O livro está quentíssimo, quentíssimo. Saiu agora em fevereiro de 2019. Então, a 11ª edição. Então, você tem um volume único que começa lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e vai até sucessões, ou seja, Lei de Introdução, Parte Geral, Obrigações, Teoria Geral dos Contratos, Responsabilidade Civil, Contratos em Espécie, Reais, Famílias e Sucessões. No final de cada capítulo, tem fluxogramas, questões de provas comentadas e o resumo do próprio capítulo, para facilitar o seu estudo. Bom, você sabe que o nosso curso é 100% online, então todas as suas dúvidas serão retiradas comigo de forma online. Eu montei um material de apoio para vocês, que é uma apostila de apoio, uma apostila rica, feita com muito carinho e muito atualizada também. Então, além desse material que você tem via vídeo comigo, você também tem um material que foi escrito por mim, um material de apoio para vocês. Mas como o próprio nome já diz, é um material de apoio. Ele não substitui livro, ok? E não deixem de fazer muitas questões. É o treinamento que te traz a excelência. É o treinamento que vai afiando o seu machado. É o treinamento que te traz o sucesso nas provas. Isso eu posso garantir para vocês. Não adianta nada você saber a teoria, saber que tem X questões na sua prova, que a sua banca se porta assim ou assado, se você não cai na realidade. Como assim, Cristiano, não caiu na realidade? Eu estou caindo na real, a real é essa. A real é totalmente essa. Eu sou concurseiro, mas concurseiro que é concurseiro bom faz muita questão, mas muita questão mesmo, sem parar. Então, eu desafio vocês a realizarem 1000 questões por mês, 250 questões por semana, não só da minha matéria, não, claro que não, de todas as matérias do seu certame. 250 questões por semana, você vai ter a excelência. E lembrem, podem refazer, porque a repetição é a mãe da excelência. Quanto mais você lê aquele assunto, melhor você fica. Quanto mais você repete aquela questão, melhor você fica. Então, a repetição é a mãe da excelência. Então, não deixem de fazer.
Qualquer dúvida, você já sabe que você pode me encontrar no plantão de dúvidas. Tudo bem? Cris, você também tem redes sociais? Claro, vamos lá. Meu Instagram, que você pode seguir, que é o @CristianoSobral. Ok? @CristianoSobral. Facebook, Professor Cristiano Sobral. Tem o meu YouTube, ok? YouTube, que é o Cristiano Sobral. E você tem o meu site, que é o www.cristianosobral.com.br. www.cristianosobral.com.br. Aqui, doutores e doutoras, muito importante esse tema para vocês, tá? Essas dicas. E a gente vai começar a estudar um super assunto no Código Civil. Qual é o assunto, Cris? A personalidade jurídica. A personalidade jurídica. Peço para todos que estejam assistindo essa aula, já abram o seu código, o seu vade-mecum, e a gente vai começar com a simples leitura do artigo 1º do Código Civil. O artigo 1º ele fala assim: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E logo depois vem o artigo 2º, dizendo o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, a personalidade civil da pessoa começa com a vida. Para o STF e para a doutrina majoritária, a pessoa passa a ter personalidade no momento do nascimento com vida. É o que sustenta a chamada teoria natalista. Então, a teoria natalista é a adotada pelo STF. Particularmente, eu, Cristiano, não acho a melhor teoria porque eu não acho ela tão humana. Porque, para a teoria natalista, aquele que se encontra no ventre da mãe é uma mera expectativa de direito, não dando dignidade àquele que se encontra no ventre da mãe. Então, na verdade, nós temos duas grandes teorias que se discutem sobre o assunto. A teoria natalista, adotada pelo STF, e gostaria que vocês, em provas, marcassem ela como gabarito, porque ela ainda é o gabarito, ok? E temos, do outro lado, a teoria concepcionista, mais humana do que a teoria natalista. Mas a pessoa passa a ter a personalidade jurídica no momento do nascimento com vida. Vamos para a nossa tela aqui. Quando a gente fala aqui do nosso material, você tem esse material aí de apoio para te auxiliar, a gente chega aqui o seguinte: o que é a personalidade jurídica? É a aptidão genérica conferida a alguém para titularizar direitos e contrair deveres na ordem jurídica. Quem a possui é denominado sujeito de direitos, incluindo-se nesse rol a pessoa física e as pessoas jurídicas. Há entes desprovidos de personalidade jurídica, mas que possuem capacidade judiciária, denominados entes despersonalizados, tais como a herança jacente, o condomínio e a massa falida, por exemplo. Eles não têm personalidade jurídica, tá? Mas possuem capacidade judiciária, ou seja, podem ser autores em ações. Pessoa física. Qual o conceito de uma pessoa física? Pessoa física é o ente dotado de estrutura e de complexidade biopsicológica, titular de direitos e deveres e que interage na ordem jurídica mediante a prática de atos civis. É a chamada pessoa física, natural ou de existência visível. Não mais remete à noção de pessoa física, o ente biologicamente criado, que é o caso da fertilização in vitro. Aquisição da personalidade jurídica da pessoa natural. É o que nós trabalhamos no artigo 2º. Se dá no momento do nascimento com vida e abraçamos a chamada teoria natalista. Olha lá, o artigo 2º ele diz: começa do nascimento com vida. Determina que a personalidade começa do nascimento com vida. Ou seja, o que é o nascimento com vida? Olha lá,
entende-se por nascimento com vida o início do funcionamento do aparelho respiratório. Respirou, ok? Nasceu com vida. Tanto que, se a criança, por exemplo, morre logo depois, se faz um estudo chamado de docimasia, ou também alguns falam docimásia hidrostática de Galeno, que coloca um pulmãozinho da criança dentro de um tubinho ali. Se ele subir, é porque respirou, nasceu com vida, ok? Então, olha aqui, ó. Entende-se por nascimento com vida o início do funcionamento do aparelho cardiorrespiratório, clinicamente aferível pelo exame conhecido, denominado como docimasia ou docimásia, como você quiser falar, hidrostática de Galeno. Registre-se, portanto, que as provas objetivas vêm revelando a adoção da teoria natalista. Olha o meu cuidado aqui com vocês, ó. A teoria natalista, conferindo ênfase à primeira parte do artigo 2º. Por quê? Porque a segunda parte do artigo 2º aborda a teoria concepcionista, ok? A segunda parte aborda a teoria concepcionista, ok? A teoria concepcionista. Após o nascimento, a pessoa física será registrada. E o registro da pessoa natural consiste num ato meramente declaratório e não constitutivo. Cuidado, isso é questão de prova. Eu sempre estou trazendo trechos para vocês que já foram comumente citados em provas de analista. Então, o registro é meramente declaratório e não constitutivo, ok? Pois a personalidade foi adquirida desde o nascimento com vida. Retroage, portanto, o registro à data do nascimento. Perfeito, gente. Perfeito, tá? Bom, e aí, olha só, aqui sempre a gente vai trabalhar a ideia de, olha, tá sim na lei, mas como que isso pode cair na minha prova, Cris? A ideia é eu te passar essa ideia de como isso pode vir a ser indagado no seu certame, ok? Vejamos. Prova para o Ministério Público, caso promotor de justiça. Assinale a alternativa correta. Então, vejamos como pode cair na sua prova. No direito civil brasileiro, o início da personalidade do ser humano é marcado por, olha aí, pela concepção, pela ruptura do cordão umbilical, pela docimásia hidrostática de Galeno, pela nomeação de curador ao nascituro. Olha só, gente, comentários aí para você. O gabarito é a letra C, pela docimásia hidrostática de Galeno. Por quê? Vamos lá ver. Olha aqui, da pessoa o gabarito é a letra C, e de acordo com o artigo 2º, a personalidade da pessoa começa do nascimento com vida. Mas a lei impõe a salvo desde a concepção os direitos de nascituro. Isso aqui é o artigo 2º transparecido para vocês, ok? Todavia, o início da personalidade é marcado pela respiração, que é comprovada através da docimasia hidrostática de Galeno, pouco importando a ruptura do cordão umbilical. Pouco importando a ruptura do cordão umbilical. Então percebam, pode ser que não seja perguntado a questão direta sobre a teoria natalista, pode ser. Mas como que você descobre que a pessoa nasceu com vida? Com esse exame, a docimasia hidrostática de Galeno. Olha a outra questão. Na tela, CESP, analista judiciário, julgue os itens a seguir relativos às pessoas, bens e negócios jurídicos. Estado individual é a qualidade atribuída pelo direito a uma pessoa natural, a quem a lei outorga determinados efeitos jurídicos. Veja, a questão está correta. O estado da pessoa natural divide-se em individual, familiar ou político. Veja, aqui uma tese mais aprofundada sobre pessoa natural. E isso é importante, você vai ganhando esse conteúdo. Vem comigo. O estado individual ou físico diz respeito às características particulares da pessoa, como sexo, idade, cor e etc. E tem grande importância na capacidade, a quem a lei outorga determinados efeitos jurídicos. A gente vai ver que capacidade é a medida da personalidade. A pessoa, ela adquiriu a personalidade, automaticamente ela vai receber
aquela capacidade que nós chamamos de capacidade de direito. Porque, olha só, a capacidade pode ser plena, ok? E o que é capacidade plena? Nós vamos estudar. É a soma da capacidade de direito mais a capacidade de fato. Mas a pessoa adquiriu a personalidade? Sim. Automaticamente ela adquiriu a capacidade de direito. E o que é a capacidade? A capacidade é uma aptidão genérica. A capacidade é a medida da personalidade. Olha que importante esse tema que eu estou trazendo para vocês. A capacidade é a medida da personalidade. A gente vai estudar também que capacidade não se confunde com legitimação. Olha a dica que eu estou te dando. Capacidade não se confunde com legitimação. E por que não, Cris? Porque capacidade é a medida da personalidade. Como você pode estar vendo aí, ó, capacidade é a medida da personalidade. Olha que importante. Capacidade é a medida da personalidade. Esse é um ponto importante para você estudar. Esse é um ponto aí extremamente relevante para o seu estudo, tá? Coloquem isso como observação. Uma observação importante. O que é a capacidade? Caiu na sua prova. O que é capacidade? O que vem a ser a capacidade? Capacidade nada mais é do que a medida da personalidade. Capacidade é uma aptidão genérica. Esses são dois assuntos que vocês têm que colocar na cabeça. Capacidade é a medida da personalidade. Capacidade é uma aptidão genérica. E aí, comumente, pode vir na sua prova. Capacidade, ela se confunde com legitimação? A resposta é negativa. Capacidade não se confunde com legitimação. Legitimação é uma aptidão específica para a realização de um determinado ato. Vejamos aqui um exemplo. A pessoa é casada, ok? A pessoa é casada, ela é maior, ela é capaz, ela tem capacidade, ela tem essa medida da personalidade, ela tem essa aptidão genérica. Ela pode realizar um contrato de compra e venda sem qualquer problema. Mas imaginem só, ela quer vender o imóvel e ela é casada. Vamos imaginar que Carlos é casado com Joana e Carlos deseja vender o imóvel. É necessário, será preciso, a outorga uxória de Joana. Por quê? Porque por mais que ele tenha a capacidade, irá faltar para Carlos a legitimação. E o que vem a ser a legitimação? A legitimação nada mais é do que a medida da personalidade. Legitimação nada mais é do que uma aptidão específica para a realização de um determinado ato. Então aqui, meu amigo, minha amiga, que estão estudando comigo para as provas de analista, percebam, capacidade, a gente viu o que é personalidade. E quando eu adquiro a personalidade, segundo a teoria natalista, que em provas objetivas é que vem sendo adotada, é no momento do nascimento com vida. A gente até falou da docimasia ou docimásia hidrostática de Galeno. Perfeito? Beleza. Tranquilo. Aí a pessoa adquiriu a capacidade, que é a medida da personalidade, é a aptidão genérica. E eu não posso confundir a capacidade com a legitimação, porque a legitimação é uma aptidão específica para a realização de um determinado ato. E aí eu te dei o exemplo do Carlos e da Joana. O Carlos é capaz, ele pode realizar contratos de compra e venda, só que para a venda do imóvel que ele tem, junto com Joana, ele irá necessitar da outorga uxória dela. E o que é essa necessidade dessa outorga uxória? Ou seja, para a realização de um determinado ato? É aquilo que nós chamamos de legitimação, uma aptidão específica para a realização de um determinado ato. Aí aqui na sua tela, então, eu estava comentando a questão aqui do CESP. Bom, quem é nascituro? Olha aí na sua tela. É aquele que já foi concebido e é dotado de vida intrauterina. A lei civil trata do nascituro quando posto, não considere a pessoa, coloque a salvo seus direitos desde a concepção.
O nascituro, gente, segundo aí a sua apostila de apoio para vocês, ele é titular de direitos personalíssimos, pode receber doação, aceita pelo seu representante, curador, é aquela doação condicional, aceita, né? Olha lá, pelo seu representante curador, sem prejuízo ao recolhimento de impostos de transmissão. Veja o artigo 542 do Código Civil sobre o tema de doação. Ele pode ser beneficiado por herança? Legado? Pode. Você vai ver os artigos 1798, 1799 e 1800. Ele pode ser beneficiado por legado e herança mediante testamento, ok? Mediante testamento. Pode ser-lhe nomeado curador para a defesa de seus interesses? Pode. Tem direito de saber quem é seu pai através da realização de exame de DNA? Pode. A gente vê até aqui decisão do STF. Possui direito a alimentos? Possui. Possui direito a danos morais? Segundo o STJ. E aí, a gente pode falar da tese da teoria que nós chamamos de teoria concepcionista, que no meu modo de ver, ela é muito mais humana que a teoria natalista, porque vamos lembrar, segundo a teoria natalista, aquele que se encontra no ventre da mãe é uma mera expectativa de direito. A teoria concepcionista, ela é muito mais humana, inclusive possui o nascituro, segundo a teoria concepcionista, direito a danos morais. Veja aí na sua tela o recurso especial 9315566 do Rio Grande do Sul. E, por fim, ele também tem direito ao recebimento de DPVAT, gente, de DPVAT. Então, o que eu fiz aqui para vocês? Eu coloquei alguns posicionamentos que vêm de doutrina e jurisprudência, mas em nenhum momento me esquecendo da leitura da lei. Por quê? Por uma prova de analista na prova de direito civil, como eu te falei, ouso dizer, mais de 95% da sua prova é leitura da letra fria da lei. E se você quer ser um candidato potencializado, você tem que ler a letra fria da lei sem parar. Se você quer ser um candidato diferenciado, você tem que ter conhecimento da letra fria da lei. Esse é o momento de você se destacar de outros candidatos. E aí lembra que eu falei, a repetição é a mãe da excelência. Quanto mais você faz exercícios, quanto mais você lê a letra da lei, melhor você fica. Mas aí eu te faço uma pergunta. Quem é o natimorto? Quem é o natimorto? Quem é o tal de natimorto? É aquele que já nasceu morto, gente. Tem protegido os direitos da personalidade. E aí na sua apostila, ó, capacidade que eu te falei, é a medida jurídica da personalidade, dividindo-se em capacidade de direito, jurídica ou de gozo, e capacidade de fato, que é a capacidade de exercício ou atividade. Percebam aqui, queridos amigos e amigas, eu tenho a capacidade plena, e a capacidade plena, ela pode ser desmembrada em capacidade de direito e capacidade de fato. E aí eu lhe indago, todas as pessoas possuem capacidade de fato? Não. Mas aqueles que nascem com vida já adquirem a chamada capacidade de direito. Capacidade de direito, ou também chamada capacidade jurídica ou de gozo. E a capacidade de fato? Como a capacidade de fato ela pode ser chamada? Veja aí na sua apostila. Ela pode ser chamada de capacidade de exercício ou de atividade. Então, o que é a capacidade plena? Olha aí, anotem comigo. É a soma da capacidade de direito mais a capacidade de fato. É a soma da capacidade de direito mais a capacidade de fato. Tudo bem? Olha aí, capacidade de direito ou jurídica ou de gozo é uma capacidade genérica, adquirida juntamente com a personalidade. Então percebam, juntamente com a personalidade, eu adquiro a capacidade de direito, ok? Assim, se eu adquiro a personalidade jurídica, toda pessoa passa a ser capaz de direitos. É o que destaca o artigo 1º do Código Civil. Então aqui, somar o artigo 1º com o artigo 2º é fundamental. Percebam, adquirida juntamente com a personalidade. Quem é adquirida juntamente com a personalidade? A capacidade de direito, a capacidade jurídica ou de gozo. Capacidade de direito também pode ser chamada na sua prova de capacidade jurídica ou também poderá ser chamada de capacidade de gozo, ok?
ok? Beleza. E a capacidade de fato, exercício ou ação? A capacidade de direito está presente em todos os seres humanos. Todos os seres humanos têm capacidade de direito. Todos os seres humanos possuem capacidade de direito. Mas, todavia, contudo, entremente, nem todos, como eu te disse anteriormente aí, possuem a capacidade de fato. Nem todos possuem a capacidade de fato, ok? A capacidade de fato é aquela capacidade dirigida àqueles que não precisam ser representados ou assistidos. É aquela direcionada para aqueles que não precisam ser representados ou assistidos. Acompanha na tela. Contudo, nem todos possuem capacidade de fato, que se traduz pela possibilidade de pessoalmente praticar e exercer os atos da vida civil. Então, olha só, a capacidade de fato é aquela que é direcionada para aqueles que não precisam ser representados ou não precisam ser assistidos. Ou seja, são aqueles que conseguem, que têm a possibilidade de pessoalmente praticar e exercer os atos da vida civil, ok? E aí você poderia me indagar assim, mas Cris, quem são os representados, quem são os assistidos? Aí tem aquele velho macete do RIA, RIA, é isso mesmo, me acompanha aqui na tela, ó, R-I-A, olha só, RIA, escreve aí, RIA, escreveu? RIA, R-I-A, R de relativamente incapaz. Acompanha aqui a tela. O relativamente incapaz é assistido. Vamos botar a setinha para o lado de novo, ó. RIA. O relativamente incapaz é assistido. O relativamente incapaz é assistido. Agora, RIA. RIA de novo, mas RIA de trás para frente. RIA novamente. Ai, sei lá como que faz. Ai, né? RIA de trás para frente. Olha aqui na sua tela digital. O absolutamente incapaz é representado. O absolutamente incapaz, ele é representado. Então, rindo normalmente, olha lá, o relativamente incapaz é assistido. O relativamente incapaz é assistido. Agora, RIA de trás para frente. O absolutamente incapaz, ele é representado. O absolutamente incapaz, ele é representado. Aí, ainda dá para fazer, tá? Outro macetinho aqui, ó. Olha aqui. Em regra, o relativamente incapaz pratica atos anuláveis. Em regra, olha lá, o relativamente incapaz, o A no final de anuláveis, não é? O relativamente incapaz, em regra, tem exceção, tá? Pratica atos anuláveis. Agora, se o relativamente incapaz pratica atos anuláveis, o absolutamente incapaz irá praticar aqui negócio nulo, atos nulos. Tudo bem? Então, atenção para essa dica aí para todos vocês. Olha aí na sua tela. A soma da capacidade de fato, a de direito, gera a capacidade jurídica geral ou plena. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Há casos em que, embora uma pessoa física possua capacidade jurídica geral, há determinados atos que ela não poderá praticar sem uma legitimação, sem uma autorização específica ou capacidade negocial. São eles: venda de ascendente para descendente, por exemplo, vênia conjugal, outorga uxória e marital. Foi exemplo dado aqui para todos vocês. Olha mais uma observação na sua tela. De acordo com o artigo 1656 do Código Civil, a outorga uxória pode ser dispensada no pacto antinupcial em que os cônjuges escolham o regime de participação final. Agora, seguinte, muito simples. Se a pessoa não tem capacidade, ela será uma pessoa, em tese, incapaz. Tudo bem? E a incapacidade, ela não serve para prejudicar a pessoa. Pelo contrário, a incapacidade, ela veio para proteger. E nós tivemos o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o EPD, que trouxe uma grande tempestade para, por exemplo, o artigo 3º e o artigo 4º do Código Civil. O artigo 3º e o artigo 4º do Código Civil.
Porque o artigo 3º, anteriormente, ele tinha um rol. Um rol de absolutamente incapazes. O artigo 3º, ele possuía um rol de absolutamente incapazes. E agora, só é absolutamente incapaz o menor de 16 anos. Então, o EPD, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, trouxe uma grande tempestade. Tudo bem? Uma grande tempestade. Grande tempestade por quê? Porque hoje só é absolutamente incapaz o menor de 16 anos. Ficou, inclusive, mais fácil para provas, né? Se não é absolutamente incapaz, é melhor que você decore o rol do artigo 4º, que são os relativamente incapazes. Rol esse taxativo, ok? Rol esse taxativo. Aí aqui na sua tela, o que é incapacidade? Incapacidade, fala-se que alguém é incapaz quando não está presente a capacidade de fato, possuindo a pessoa restrições ao exercício pessoal, o exercício pessoal dos atos da vida civil. Como restrição que o é, a incapacidade deve ser interpretada, ok? A incapacidade deve ser interpretada de acordo com o quê? Deve ser interpretada de forma restrita. E aí temos a observação, que é a exceção nos casos taxativos da lei. Divide-se em incapacidade absoluta e incapacidade relativa. Mas a gente vai continuar no nosso próximo bloco com esse assunto.